parceiros. Mas a Letícia também é farmacêutica e especialista em ozonioterapia. Ela fez especialização em ozonioterapia na Universidade Rei Juan Carlos, em Madrid, na Espanha. Gente, que delícia! Que orgulho! Sejam bem-vindos. É tão bom ter vocês aqui. E algumas vezes em Cuba, né, Letícia? Sim. Algumas, várias vezes, né? Sim, a primeira vez que eu tive contato com ozônio, o primeiro curso que eu fiz foi em Cuba. E daí depois tive outras vezes em congressos e tal. Tenho muita ligação com o pessoal lá em Cuba, onde eu aprendi muito. Tu podia nos contar como é que teu pai conheceu o ozônio, que eu acho muito legal essa história. Então, meu pai era médico, ele trabalhava com terapia ortomolecular, porque ele estava cansado de ser prescritor de remédio, né? E aí foi buscar outras alternativas e na época existia a Associação Brasileira de Medicina de Oxidologia, que depois veio a ser a terapia ortomolecular. E lá ele teve contato com algumas coisas. Depois foi buscar em Cuba mais informações da ozonioterapia. Em seguida foi para a Itália. E aí se deslumbrou, falou, nossa, isso é a medicina do futuro, isso vai trazer benefícios para muita gente, a gente precisa trazer isso para o Brasil, vamos começar a divulgar isso. E aí que ele iniciou a Filozon. E aí a Filozon começou, né, já aí no final dos anos 90, com o objetivo de desenvolver equipamentos para ozonioterapia e tecnologia de ozônio em geral. Tu imagina, Miguel, se hoje não é fácil, tu imagina para o pai da Letícia como é que foi 20 anos atrás? Eu faço ideia, assim, porque como eu disse, eu era um dos que falava mal de ortomolecular, de floral. Quando eu me formei, homeopatia não era reconhecida como especialidade, eu estou formado há 33 anos. Acupuntura menos ainda, né? Então, tu imagina tu falar sobre uma coisa que ainda hoje, infelizmente, vocês são mais inteligentes, né? O CRO é mais inteligente, as sociedades, as outras são mais inteligentes. O pessoal já se deu conta que é muito bom. Eu sou o paciente, eu posso falar como paciente. Com o paciente eu posso fazer o que eu quiser. Então, assim, ó, não fica olhando o programa para dizer o Miguel falou, não. O Miguel é paciente. Quem está falando que usa é o pessoal da odontologia, da Não, eu como dentista aplico ozônio no meu irmão. Ele pode ir lá, eu faço a limpeza com ozônio, eu faço as restaurações dele com ozônio. Existe uma coisa da Organização Mundial de Saúde que diz o seguinte, ao paciente é dado o direito de escolher o que ele quiser, entendeu? O que ele achar que vai fazer bem para ele, e ao médico uma terapia que seja uma tentativa de melhorar a vida do paciente. Então, eu como paciente posso usar o que eu quiser. Declaração de Helsinki. Exatamente, né? Então, nós estamos falando da Organização Mundial de Saúde, né? Ponto. E assim, tu pode me dizer quais são os países que usam ozônio? Sim, a ozonioterapia começou, o berço da ozonioterapia na Alemanha, né? Já começou a ser usada em tratamentos de feridas na Primeira Guerra Mundial. Lá, em 1916, o Lancet, que é um grande periódico médico, né? Já havia publicações em ozonioterapia. E aí, a Rússia também foi um país que desenvolveu muito a ozonioterapia. E por causa da Rússia, do embargo, a Cuba obteve a tecnologia. E Cuba é um país que desenvolveu muito, assim, os estudos pré-clínicos de segurança, de eficácia, de toxicologia. Porque, né, doutor Miguel e doutora Ana, vocês sabem que toda técnica que se utiliza em humanos, primeiro ela é estudada em animais. Então, muitos estudos pré-clínicos, muitas evidências moleculares vieram de Cuba. Eles têm muitas pesquisas lá, então Cuba foi responsável. Na Itália, é um procedimento de escolha para tratamento de hérnia de disco e dor lombar. Na Espanha, em Portugal é reconhecido, inclusive tem uma declaração ministerial utilizado em Portugal. Estados Unidos utiliza em 11 estados americanos, porque a legislação lá é diferente. Na Europa, em geral, a China... Quer dizer, no mundo todo, né? No mundo todo. Inclusive, na Espanha, os jogadores de futebol na Espanha são tratados com ozonioterapia. Eu tenho algumas pessoas ligadas a times de futebol que já me relataram isso antes. Tá? Que eles, só para esclarecer para quem acha que a gente está falando em coisa mágica, né? Porque existe uma tendência do pessoal associar o ozônio a coisa ruim em função de reportagem da televisão, tipo assim,
Hoje a poluição estava muito alta porque mediram a camada de ozônio, pessoal, não tem nada a ver com poluição. Ela protege. O ozônio que o Papai do Céu fez para proteger justamente da contaminação. Então, ozônio, é o que deixa o céu azul. para quem quer associar com alguma coisa, então vamos lá, associa a terapia de von Ardenne, que é oxigênio, associa a essas câmaras hiperbáricas, que é oxigênio, né? A princípio, o princípio é mais ou menos o mesmo, tá? É antioxidação, liberação de grande quantidade de oxigênio, só que o jeito de usar é que é um pouco diferente, não é isso? Mi, só para a gente complementar, o nosso corpo forma ozônio. Sim. Né, Letícia? Sim, em 2002 a Science, que é um periódico também de muito valor, publicou um artigo demonstrando que o ozônio é formado pelo organismo, né, nos processos imunológicos. Então, a gente forma o ozônio como um mecanismo de defesa natural. Então, por que será, né? Ninguém é alérgico ao ozônio. O ozônio é uma biomolécula. Eu não conheço ninguém alérgico ao oxigênio, né? Porque o ozônio é o O3, né? Então, eu desconheço. Ele só mata fungo, vírus e bactéria, né? São os relatos que a gente tem. E se você quer processar, vamos de novo, tá? Olha, liga ali o Jornal da Globo, tá? Porque tem uma matéria do Bonner, bota uma matéria do Bonner, dizendo que o Hospital de Clínicas em São Paulo descobriu um tratamento novo, só que na própria entrevista, diz assim, ozônio, que já se conhece há mais de 100 anos, curou o pé da pessoa com diabetes que perdeu o pé. Quer dizer, que raio de descoberta que eles fizeram se já existe há 100 anos, pessoal? E assim, ó, não é o Dr. Miguel que está falando não, tá? É a Globo, é o Bonner, então, e o Hospital de Clínicas de São Paulo. Então, você que acha que faz mal... Posso complementar? Vou repetir o que eu falei no programa da semana passada. Na Alemanha, se fazem mais de 7 milhões de tratamentos de ozonioterapia. No mundo, se fazem mais de 10 milhões de tratamentos de ozonioterapia. Eu gosto de repetir isso para vocês entenderem quantas pessoas são beneficiadas no mundo com o tratamento de ozonioterapia. Então, não pode fazer mal, né? Eu adoro repetir esse assunto. Porque não pode fazer mal. Se 10 milhões de pessoas no mundo são beneficiadas, não pode fazer mal. Não tem como. O pessoal fala tão bem da medicina em Cuba. Cuba, pelo que as pessoas... Eu não tive a oportunidade de ir na época que o pessoal estava fazendo a pós-graduação, mas foi uma turma do Lair que foi para Cuba. Disse, olha, a primeira coisa, o cara chega no centro de saúde lá, a primeira coisa que eles fazem é ozônio. Depois vão tentar resolver de outra forma. Adriano, porque é barato e não faz mal para ninguém, né? A gente podia começar a mostrar um pouco dos filmes do Adriano para a gente ter uma ideia do que o ozônio faz. Porque você que está assistindo, Maurício, o computador do Adriano está conectado? Porque a gente podia começar a mostrar para você um pouco do que o ozônio faz. Porque quem está assistindo, Mi, a gente está falando o que o ozônio faz, o que o ozônio não faz. O Adriano é veterinário e cachorro não mente, né? Então a gente podia começar a ver um pouquinho do que o ozônio faz, porque o Adriano teve uma ideia genial. Ele é veterinário, ele trata, mas tu começou a filmar, né, Adriano? Conta para nós um pouquinho do teu... Na verdade, de um tempo para cá, os pets, né, eles são como se fossem filhos e a gente se apega cada vez mais. E estava faltando, assim como na medicina humana, na medicina veterinária, um tratamento mais individualizado, né, para a gente ver o paciente. Hoje a gente faz uma medicina chamada medicina de terreno biológico. Então a gente prepara todo o organismo também para receber o ozônio. E a gente começou, quando eu comecei o ozônio, em 2005. Então os proprietários até estranhavam. A gente ia aplicar, falava, mas não tem nada na seringa, a seringa está vazia, porque é um gás, né? E aí depois começamos a ter resultados. A gente começou a filmar o antes e o depois. Os resultados são fantásticos. De 2005 para cá a gente tem... Quantas pessoas assistiram esse vídeo já? Porque eu conheço inúmeras pessoas. Muitas pessoas. Só eu mandei já para todos os meus pacientes. Muitas pessoas. E aí, o doutor Lair Ribeiro também usa no vídeo, usa nas aulas. Nas aulas dele, tudo. Então acabou tendo uma repercussão grande na internet. Na realidade é um tratamento muito bom. A gente tem uma equipe multidisciplinar, né? Tem desde fisioterapeuta até ortopedia, neurologia, tudo. E o ozônio é uma das técnicas que a gente associa para beneficiar o animal. A nutrição funcional em animais hoje se desenvolveu muito, então alimentação natural também. Então tudo isso vem promovendo uma... É mais uma arma, ao ozônio, né? Sim, é mais uma arma. É fantástico, a gente deixa o organismo apto a responder às doenças.